275 anos, a maçonaria ajuda a desenhar a liberdade na história do Brasil, a traçar a igualdade entre os brasileiros, a pintar uma democracia com fraternidade. Para lembrar o passado, avaliar o presente e planejar o futuro, acontece em Brasília o maior evento da maçonaria no país. Compasso para o Futuro. Um encontro para integrar e discutir o papel do Grande Oriente do Brasil, buscar metas para o próximo milênio e confraternizar os irmãos da maior potência maçônica da América Latina. Participe! Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Jânio Quadros eram maçons. A maçonaria liderou movimentos importantes da história brasileira, como a independência, a abolição da escravatura, a república. E hoje, como é a participação dos maçons na política e na sociedade? É o que vai ser discutido no congresso que começa amanhã em Brasília. Aqui no Telemanhã, para falar do encontro, está o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Francisco Murilo Pinto. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia. A maçonaria quer mudar essa participação da sociedade? Talvez a sociedade mudou, o mundo tem mudado, globalização, tudo mais. A maçonaria precisa voltar-se para o futuro, para esses problemas sem sombra de dúvida. E o que significa isso? Significa que nós temos que nos adaptar, é claro, para essas mudanças, para procurar fazer no futuro aquilo que fizemos no passado de outra forma, outros meios, evidentemente. Sorte que por isso é que nós nos reunimos em congresso, coisa rara, coisa muito que não tem ocorrido assim com muita frequência, os maçons reunidos mostrando a cara da maçonaria, como estamos dizendo, e coisa muito rara mesmo, nós nos reunimos para isso. Nós geralmente debatemos nossos problemas dentro de nossas lojas, nos recintos dos nossos templos, e desta vez nós vamos nos reunir praticamente de portas abertas, né? Admitindo inclusive a presença do público que não se integra na maçonaria. O último presidente maçom era Jânio Quadros. Você acha que a maçonaria está perdendo espaço político? Sobre esse aspecto, talvez, né? Nós tivemos no passado muitos presidentes de república maçons. Tivemos também o primeiro imperador, né? Dom Pedro II não foi maçom. Tinha uma simpatia muito grande pela maçonaria, mas não era maçom. Não sei se seria perder espaço isso daí, ou talvez voltar-se, se mesmar, voltar-se para dentro. Desde há uns 50 anos para cá, a maçonaria tem agido assim, tem se recolhido aos seus templos. Houve uma época de incompreensão, e isso fez com que se inibissem, de certo modo, os maçons. Agora, os tempos são outros, e nós sentimos a responsabilidade da maçonaria também na participação dessa evolução. E quais seriam as funções, então, da maçonaria nessa transformação? A função da maçonaria... A maçonaria é uma escola de líderes. Ela trabalha o homem, o ser humano, procurando formar nele um líder efetivamente. Seja no trabalho, seja na escola, seja na política, onde quer que o homem venha a atuar, é claro. A grande preocupação dela é exatamente esta, né? Ela tem a função filantrópica também, sem dúvida, a função social. Mas a principal função da maçonaria é trabalhar o ser humano. Ela se preocupando com o ser humano, ela procura prepará-lo exatamente para que ele venha a, quem sabe, conduzir os destinos da coletividade. Ser uma pessoa de convicções, né? E ter um esteio assim, da tradição brasileira. Uma pessoa de convicções, sim, tem que ser de convicções. Mas não tem que se compenetrar, efetivamente, que tem responsabilidade. Agora, por que os segredos são mantidos muito na maçonaria até hoje? É uma tradição. É necessário manter alguns segredos, sem dúvida. Há, por exemplo, os segredos que dizem respeito à identificação do maçom. Se a gente revelar esses segredos, então perde esse meio de identificação no mundo inteiro. Porque o maçom, chegando em qualquer lugar do mundo, não falando a língua, mas ele pode se identificar e pode mostrar que é maçom aos maçons locais. Essa é uma das formas. Mas através de sinais, se ele não falar a língua da outra pessoa, quer dizer, num outro país, ele não tem como se comunicar. Mas ele tem que manter em segredo esses sinais, essa forma de se manifestar. O outro segredo, é claro que é mantido para que o maçom tenha liberdade de dizer em loja tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que sente, sem sofrer consequências lá fora. Então, esse segredo tem que ser mantido entre os maçons que estavam presentes naquela loja. O senhor acha que esse congresso vai mudar a maçonaria?
Mudar a filosofia da maçonaria, não. Mudar a maçonaria do que ela é, do que ela representa para o homem, não. Acredito que ela seja imutável até. Até hoje está descartada a possibilidade da participação das mulheres, por exemplo, na maçonaria? Por enquanto, sim, na maçonaria regular. É algo, é claro, que os maçons pensam nisso, já existe maçonaria feminina em vários países, inclusive no nosso país já existe, mas a chamada maçonaria regular não admite ainda, até por tradição, apenas, efetivamente, por tradição. Não há outra explicação. Ok. Senhor Francisco Murilo Pinto, muito obrigado pela sua vida aqui no Telemanhã. Senhoras e senhores, neste momento, o engenheiro Amilcar Gazaniga, presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, convida o desembargador Francisco Murilo Pinto, grão-mestre-geral das lojas maçônicas Grande Oriente do Brasil, para aplicar o carimbo comemorativo aos 175 anos de fundação da loja, usando-se como peça de carimbação o cartão postal que os Correios lançam também nesta oportunidade para comemorar o evento. A qualquer tempo, a qualquer data e em qualquer lugar, as pessoas que tiverem contato com este elemento físico, lembrem-se espiritualmente que nós nos agregamos para podermos, em analisando o momento presente, projetarmos um futuro melhor para todos os nossos irmãos. Ilustríssimo presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, doutora Milka, queridas cunhadas aqui presentes, caríssimos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, realmente, como enfatizou o digno presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é um acontecimento histórico. E quando se fala em acontecimento histórico, neste país, é evidente que se vincula imediatamente o nome dessa instituição, o Grande Oriente do Brasil e na maçonaria brasileira, aquilo que se construiu desde os primórdios, há 300 ou 400 anos, quando aqui chegou a primeira leva de maçons, que se instalou na Bahia, que se instalou em Pernambuco, lá no Areópago e também, para depois preparar o terreno, a fim de que no Rio de Janeiro, há precisamente 175 anos, fosse fundado o Grande Oriente do Brasil, a primeira potência maçônica regular a se instalar no continente. Para verdes a importância que esta instituição tem e que este acontecimento tem, nós destacamos aqui a presença pessoal do presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Normalmente até essa presidência se faz representar em eventos como este. Fez questão, senhor presidente, de pessoalmente vir aqui trazer este carinho, representar a sua instituição e representar o Ministério das Comunicações também aqui neste evento. A ele, a sua excelência, e pedimos também que transmita ao excelentíssimo ministro de Estado os nossos agradecimentos, nosso profundo reconhecimento e a certeza de que continuaremos juntos trabalhando para construir realmente este país, continente, este nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, doutora Milka, muito obrigado pelas presenças ilustres dos dignos representantes de países amigos, muito obrigado aos grão-mestres estaduais, muito obrigado às minhas cunhadas, muito obrigado a todos vós, meus queridos irmãos. Agradecido. Uma coisa que é inusitada. Vou mandar fazer uma réplica. Vou deixar esse carimbo para o senhor deixar aqui como uma lembrança do momento. Inicialmente, vamos descerrar a placa em função depois de termos a palavra do irmão Cláudio Bono, também que aqui representa o comendador Ney do rito escocês dos graus filosóficos. Então, comendador, desembargador, por gentileza. E você? Nós ouviremos
temos agora as palavras do nosso irmão Cláudio Bono. Não tendo chegado o nosso grande secretário-geral de Educação e Cultura, o irmão José Castellano, que ele seja o nosso soberano, grão-mestre dos soberanos estaduais, que antes de sermos de qualquer rito, somos irmãos grandes do Brasil. Em homenagem a todos os grão-mestres e a todos os maçons, a todos os ritos, eu cumprimento a todos na pessoa do meu soberano. Muito bem, eu gostaria então de passar a palavra ao Santíssimo Presidente da Assembleia Federal Legislativa, uma vez que trata-se de uma homenagem especial a este corpo legislativo. Soberano Grão-Mestre, Santíssimo Irmão Jofelino Grão-Mestre adjunto, autoridades presentes, meus irmãos, esse é um mimo que nos foi ofertado pelo nosso irmão Bono, Cláudio Bono. Ele representa, tem nas suas inscrições, todos os presidentes da Assembleia desde 1952. O primeiro foi em 1952 e nós devemos esse apanhado à nossa secretária, a senhorita Joelma, que recorreu a todos os politistas do Grande Oriente do Brasil para que o nosso irmão Cláudio Bono pudesse fazer esta homenagem à Assembleia Federal Legislativa. Diversos irmãos já se encontram no Oriente Eterno, mas nós temos alguns presidentes ainda vivos e que infelizmente não estão presentes. Muito bem, então os presidentes poderá, vamos descerrar, e o irmão Cláudio, por favor. Não. Os dois tiram, junto com o presidente. A razão pode subir, socorro merecido, a todos Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O destinado aos oradores da ordem do expediente da presente sessão será dedicado a homenagear os 175 anos da maçonaria no Brasil, nos termos dos requerimentos números 218 e 246 de 1997, dos senadores Espiridião Ami, Valmir Campelo e outros senhores senadores. Realiza-se esta semana em Brasília, começando hoje e terminando no domingo, dia 15, o Congresso Comemorativo dos 175 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, mais conhecida como a maçonaria. Mas poucos os brasileiros sabem que a maçonaria brasileira foi fundada em 17 de junho de 1822. E aí é importante ressaltar que num país como o nosso, um país ainda jovem, um país que ainda hoje não cultua como deveria a sua história, celebramos aqui o aniversário de 175 anos de uma instituição, de um segmento organizado da sociedade brasileira. E que nesses 175 anos, desde 17 de junho de 1822, teve participação ativa no processo de independência, sobretudo por intermédio de José Bonifácio, um dos seus fundadores. E a partir daí, influiu decisivamente em todos os acontecimentos históricos importantes do nosso país. Aonde existe uma loja maçônica
e eu sou testemunha disso aqui no Distrito Federal. Dali nasce um agrupamento organizado de pessoas e de ações que montam creches, que fazem campanhas para diminuir as desigualdades sociais, que recuperam pessoas, que trabalham ativamente para diminuir as diferenças entre as classes sociais. O Grande Oriente, senhor presidente, senhores senadores, e isso é conhecido pela sociedade, criou o Plano de Assistência Nacional aos Carentes. E logo depois, passou a participar ativamente da campanha de combate à fome e à miséria. É triste constatar que hoje, dia 12 de junho de 1997, 16 milhões de brasileiros não almoçaram. É triste constatar que num país como o nosso, de riquezas potenciais incomensuráveis, num país de solo fértil, de água abundante, de um clima fantástico, as desigualdades econômicas e sociais são ainda tão graves que 16 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da miséria. Pois o apoio da maçonaria do Brasil a esta campanha de combate à fome tem sido decisiva para, pelo menos, minorar o sofrimento de milhares e milhares de famílias de brasileiros. A maçonaria mantém, hoje, no Brasil, mais de 850 creches em todo o território nacional. Mantém abrigos, orfanatos, asilos e mantém, inclusive, hospitais em pleno funcionamento em todo o território nacional. É, portanto, uma instituição múltipla. É, portanto, senhor presidente, senhores senadores, uma instituição que agrupa e organiza brasileiros de todas as raças, de todos os credos, de todas as classes sociais, das mais diversas formações profissionais, que reúne, senhor presidente, senhores senadores, brasileiros de todas as regiões do país, para, juntos, dentro de um mesmo espírito, cultuando os mesmos princípios, trabalhar ativamente pela melhoria do perfil da nossa sociedade. No momento em que o Grande Oriente do Brasil reúne em Brasília essas 10 mil pessoas, os representantes de todas as suas lojas, quero saudá-los na pessoa do seu grão-mestre-geral, o desembargador Francisco Murilo Pinto. E, ao saudá-lo, quero que este abraço fraterno, respeitoso e de agradecimento seja o abraço desta casa a todos os que estão em Brasília, a todos os maçons deste país. Concedo a parte ao senador Spiridione. Nobre senador José Roberto Arruda, eu gostaria de deixar consignado, sob a forma de aparte que ofereço ao discurso de Vossa Excelência, em primeiro lugar, a minha satisfação pessoal, porque tendo sido um dos subscritores dos requerimentos que, devidamente aprovados pela mesa, ensejaram a que se realizasse esta forma de homenagem aos 175 anos da maçonaria no Brasil, dentre todos os patrimônios que a gente brasileira soube amealhar ao longo da nossa história, a capacidade de convivência, a capacidade de compreensão que todas as instituições do Brasil têm desenvolvido, e a maçonaria é uma destas, esta tolerância é indispensável para que a paz social se construa a partir de cada indivíduo que deve
por si próprio, se converter sempre num ente útil, não apenas ao seu projeto pessoal, familiar, mas, acima de tudo, ao projeto da coletividade. Eu concedo com muito prazer a parte ao senador José Bianco. Senador Arruda, quero juntar-me a Vossa Excelência nesta singela homenagem que o Senado presta à maçonaria. Vossa Excelência bem lembrou muitos campos de atuação da instituição maçonaria no país. Certamente, o mais importante deles tem sido a sua intransigente e determinada luta pela democracia e pela liberdade. O à parte ao senador Epitácio Cafeteira, em seguida ao senador Rames Tebet e depois ao nosso sempre presidente, senador José Sarney. Senador Arruda, eu estou aqui falando não apenas no meu nome, mas em nome da liderança do Partido Progressista Brasileiro, para, somando-se às palavras de Vossa Excelência, dizer da nossa alegria na hora em que a maçonaria festeja 175 anos de existência. As maçons que aqui estão nessa sessão a nos ouvir, nós mandamos uma mensagem aos que aqui não vieram, para dizer que estamos também louvando o trabalho que vem sendo feito pela maçonaria do Brasil. Muito obrigado, senador Epitácio Cafeteira, e concedo a parte ao senador Rames Tebet. Senador José Arruda, Vossa Excelência nessa tribuna interpreta os sentimentos do Senado. Mas é muito natural que cada um de nós, diante da grandeza da efeméride que comemoramos, queira também participar do pronunciamento que Vossa Excelência faz. Eu queria juntar a minha voz à sua, é claro. Até porque, senador Arruda, eu sou um daqueles que há mais de 30 anos conhece bem essa sagrada instituição. Essa instituição que adotou os princípios da Revolução Francesa. Essa instituição que tanto tem lutado pela igualdade, pela liberdade e pela fraternidade. E nós devemos, em grande parte, às articulações e à construção da independência do Brasil. Ela participou ativamente neste episódio, que é um dos fundamentos do nosso país. E se mantém firme até hoje na defesa das grandes causas nacionais. É muito justa a homenagem que se presta nesta tarde a essa entidade. Nós associamos nessa hora, e eu tenho certeza que o povo de Goiás todo, através de nós aqui, prestamos também essa homenagem a essa entidade tão importante e que tem posições tão definidas, inclusive na redemocratização agora do país. Sendo assim, mais uma vez, eu quero mostrar a minha satisfação de estar endossando as palavras que Vossa Excelência já pronunciou e dizer que o povo de Goiás subscreve elas no todo. Muito obrigado, senador Mauro Miranda, e concedo o à parte ao senador Nabor Júnior. Senhor senador José Roberto Arruda, no exercício eventual da liderança do PMDB no Senado Federal, eu quero expressar também, em nome da bancada do PMDB nesta casa, as nossas congratulações pelo transcurso dos 175 anos de existência da maçonaria no Brasil. Muito obrigado, senador Nabor Júnior, e concedo a parte ao senador Ney Suassuna. Senador Arruda, eu também queria me solidarizar no meu nome, no meu próprio nome e no da bancada da Paraíba, Humberto Luceno e Ronaldo Cunha Lima, com essas festividades dos 175 anos da maçonaria no Brasil, dando o meu testemunho do que a maçonaria tem feito no plano social, no plano das ideias, enfim, em todos os planos, mas
principalmente nesses dois, porque eu tenho visto no nosso Estado o que tem sido feito nesse sentido pela maçonaria. Mas a grande realidade é que a maçonaria no Brasil, ela tem uma presença tão marcante, como foi ressaltado aqui pelo senador José Sarney e por tantos outros senadores, na história deste país, que valia a pena até nos perguntar: quantas instituições brasileiras têm 175 anos? A grande realidade é que num país como o nosso, uma instituição que consegue completar 175 anos, e mais do que isso, aos 175 anos, deixar claro ao país que tem mais futuro do que passado, isso é absolutamente incomum e é preciso que seja aqui registrado. Vossa Excelência, permite uma parte, senador Zé Com Roberto muito prazer, senador Elcio Alves. Quero dizer a Vossa Excelência, remontando ao episódio que marcou minha vida pública, que nos idos de 1979, quando o Espírito Santo teve a oportunidade de ver uma das maiores tragédias climatéricas, uma enchente que inundou praticamente todo o Espírito Santo, todos os maçons do Espírito Santo se solidarizaram com o governo, numa campanha de fraternidade, numa campanha de compreensão humana do problema que nos assistia, dando ao governador da época, ainda menino, todo o apoio necessário. Os maçons foram incansáveis na luta que tiveram em 1979 para que os menos favorecidos tivessem de parte dessa entidade que respeito toda a solidariedade necessária. E quero fazer um registro que me toca no sentimento. Meu pai faleceu há pouco tempo, com 95 anos de idade. E um dos maiores orgulhos que meu pai tinha era ser grau 33 na maçonaria. Meu pai, profundamente lúcido, sempre me dizia isso. E papai, que era um homem profundamente correto nos seus atos, na sua atitude de homem modesto, mecânico que era. Ele dizia sempre: meu filho, um maçom só pode passar bons exemplos para o seu filho. E me cobrava até muitas posições, inclusive agora que nós estamos aqui na evidência da Previdência Social, da votação da reforma. Olha a questão dos aposentados, meu filho, eu estou dentro disso. Era essa imagem, a imagem do maçom puro que foi meu pai, que nesse momento eu faço a oportunidade aqui de realçar a sua lembrança e dizer a Vossa Excelência que as minhas palavras, singelas palavras, que não representam por inteiro o meu apreço e admiração à maçonaria. É também a homenagem da bancada do Espírito Santo, representada por mim, por Gerson Camata e José Inácio Ferreira. Muito obrigado a Vossa Excelência. Neste parte que Vossa Excelência me concede, em nome do PTB, aqui representado, né, no Senado Federal pelo ilustre senador Valmir Campelo, que foi signatário, inclusive, da solicitação desta homenagem, líder do PTB, senador aqui pelo Distrito Federal, pela senadora Regina Assunção, de Minas Gerais, e também pelo senador Andrade Vieira, do Paraná, também presidente nacional, inclusive, do PTB, e desta senadora Emília Fernandes, do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de me associar à homenagem justa e muito bem representada que está sendo prestada hoje nesta casa através de Vossa Excelência. Permite, concedo a parte ao senador Levi Dias. Não poderia eu, senador José Roberto Arruda, deixar de participar desta homenagem que Vossa Excelência faz ao Grande Oriente do Brasil. Eu tenho na minha vida política, na minha vida pública, uma marca muito profunda do significado de irmandade da nossa ordem maçônica. A ordem que congrega homens livres e de bons costumes. Ordem que põe a pátria acima de tudo. Eu acho que Vossa Excelência foi de extrema felicidade ao propor ao Senado da República esta homenagem de hoje. Finalmente, senhor presidente, senhores senadores, quero dizer que esta homenagem se realiza em função de um requerimento subscrito pelos senadores Espiridião Amin, Valmir Campelo, Ronaldo Cunha Lima, Hernandes Amorim, Rames Tebet,
Beni Veras, Elcio Álvares e eu próprio. E, finalmente, senhor presidente, senhores senadores, eu quero agradecer a oportunidade de ter sido designado para interpretar desta tribuna o pensamento e a manifestação de respeito do Senado Federal à maçonaria brasileira. Muito obrigado. Honra-nos, portanto, nesta solenidade, juntar a nossa palavra aos apartes, aos elogios de quantos aqui, representando o nosso povo, disseram aos maçons do Brasil o muito obrigado. A presidência do Senado também agradece essa presença, que é uma tradução muito clara de quanto ainda os senhores desejam trabalhar com os representantes do povo brasileiro em benefício do nosso país. Portanto, o Senado do Brasil, pelos seus senadores, em unanimidade, aplaudem os 175 anos da maçonaria e dizem que queremos trabalhar com os senhores para a grandeza do nosso país. E quero cumprimentar a todos, na pessoa do grão-mestre-geral, meu amigo, desembargador Murilo, e cumprimentar também a todos os organizadores deste congresso, em nome do doutor Jafé, que há poucos minutos propiciou à imprensa brasileira um momento muito interessante, porque quando ele se dirigia para cumprimentar o senador Antônio Carlos Magalhães, a imprensa achando que era com o ex-presidente Itamar Franco, teve um momento lá de geral, desculpando-me perante meus irmãos, mas apenas tenho que trazer o nosso agradecimento dos maçons, à Casa Maior de Leis do Brasil, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, aos nossos ilustres deputados que também compareceram em grande número à sessão magna do Senado Federal, ao eminente senador José Roberto Arruda, do interno do Senado também, o nosso carinho e mais uma vez o nosso muito obrigado. A maçonaria existe desde a Idade Média. Só de Brasil são 175 anos. Mas pouca coisa se sabe dela. Uma festa hoje no ginásio Nilson Nelson abre um pouco a maçonaria. Eu estive no ginásio para dar uma olhada na preparação. Os maçons prepararam uma mega festa de aniversário. Nesse palco gigante, uma opereta de 25 minutos, montada por ninguém menos que Joãozinho 30, vai contar a história dos 175 anos do Grande Oriente, o maior segmento da maçonaria no Brasil. Os maçons atribuem a si próprios papel fundamental na independência do Brasil, na abolição da escravatura e na proclamação da República. Mas ficaram mais conhecidos pelos mistérios, pela tradição de só aceitar homens e também por algumas esquisitices. Por exemplo, essas cadeiras estão de lado do palco porque um maçom não fica de costas para o outro. Essa combinação de segredos, machismo e rituais acabou criando alguns mitos sobre a maçonaria. Um deles, o de que os maçons têm parte com o diabo ou que adorariam um bode nas suas reuniões. Esse encontro que está começando hoje, pela primeira vez vai ser aberto ao público, às mulheres inclusive. Com 175 anos de atraso, os maçons querem provar que essas bobagens não existem, que são apenas frutos da imaginação popular. E quem está no ginásio Nilson Nelson agora é a repórter Vanessa Câmara. Começou a festa, Vanessa? Não, Magno, a festa só começa às 7h30, mas até os dragões da independência vieram até aqui prestigiar os maçons. A opereta, montada por Joãozinho 30, vai ser encenada pelo Corpo de Baile de Brasília, com a participação da Orquestra da Escola de Música. Depois tem espetáculo de fogos de artifício aqui dentro do ginásio de esportes. E atenção, tudo isso é aberto ao público. Mulheres, crianças, todo mundo vai poder participar. É tudo de graça. E logo depois, no estacionamento do Drive-In, também tem queima de fogos, com a apresentação de vários grupos folclóricos de todos os cantos do país. A festa dos maçons só termina no sábado, na Praça dos Três Poderes, às 7h30 da noite. E a expectativa é de que 20 mil pessoas vão até lá prestigiar os maçons. Com um passo para o futuro. Maior encontro de maçons regulares da América do Sul. Maçons
vindos dos mais distantes pontos de nosso Brasil e de vários países estrangeiros, aqui se encontram, trazidos pelo mais elevado sentimento de fraternidade, para juntos, em um vasto programa de atividades, comemorarmos o 175º aniversário de fundação do Grande Oriente do Brasil. Soberano irmão, desembargador Francisco Murilo Filho. Eminente irmão Antônio de Souza Brito. Grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Alagoas. Eminente irmão Domingos de Oliveira Prata. Representando as duas lojas do Estado do Amapá, jurisdicionadas ao Grande Oriente do Estado do Pará, eminente irmão Valdir Joguiano. Eminente irmão Antônio José Souto Loureiro. Estado da Bahia. Grão-mestre Ceará. Grão-mestre do Grande Oriente Estadual do Ceará. Eminente irmão Antônio Edivan Martins. Estado do Espírito Santo. Irmão Luiz Carlos Branco Guilherme. Grão-mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás. Eminente irmão José Ricardo Guilherme.
Mestre do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, eminente irmão José Coelho da Silva.
chanceler da Grande Loja do Senegal. Mensagem do excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso. No momento em que o Grande Oriente do Brasil celebra os 175 anos de sua fundação, é com satisfação que transmito minhas felicitações a todos os participantes desse evento comemorativo de uma instituição que tem tido uma presença de grande relevância em distintos momentos da história do Brasil. No processo de aprofundamento e consolidação de nossa democracia, um papel fundamental está reservado à ação das organizações da sociedade civil, que oferecem aos indivíduos canais extremamente importantes de manifestação e de articulação para iniciativas de interesse público. O funcionamento dessas entidades propicia um reforço às redes de interação e solidariedade social, assim como ao processo de formação da consciência cidadã. Esta celebração, que se abre de forma ampla à população de Brasília, o que é muito positivo, marca o momento de uma homenagem à maçonaria e aos seus integrantes, entre os quais se incluem, hoje e no passado, brasileiros ilustres e cidadãos destacados no trabalho pela causa pública. Não tenho dúvidas de que, inspirado em uma tradição fortalecida por esses 175 anos, o Grande Oriente do Brasil continuará, nos próximos anos, a fazer uma contribuição de grande relevo para o desenvolvimento do Brasil como sociedade e como nação. Senhoras e senhores, a bandeira nacional para a entrada deste recinto. Vamos recebê-la todos de pé. Convidamos todos a cantarmos o hino nacional brasileiro, letra de Osório Montrada e música de Francisco Manuel da Silva, executado pela Orquestra da Escola de Música de Brasília, sob a regência do fundador dos projetos sinfônicos do Grande Oriente do Brasil, eminente irmão maestro Martin Maluco.
iniciados maçons, que pelo Brasil tanto já fizeram no passado, e no presente muito bem fazendo, sempre que feita com consonância com os poderes constituídos. Os iniciados maçons estão alerta quanto aos acontecimentos da hora presente e quanto aos que, em decorrência, afetarão o nosso futuro. A visão desses iniciados é ampla e abrangente, envolvendo todo o setor da atividade humana. Por isso, a maçonaria está em condições de louvar o passado, viver o presente e preparar o futuro, esforçando-se no que puder para a felicidade da geração atual e das futuras gerações. A qualidade de mestre geral do Grande Oriente do Brasil, a mais poderosa instituição maçônica da América Latina, a mãe de toda a maçonaria brasileira e a guardiã dos arcanos iniciáticos da maçonaria universal deste país, declaro aberto o encontro maçônico com passo para o futuro. Eu não vim aqui por razões protocolares. Eu vim aqui, em primeiro lugar, para manifestar, como o professor quiser, para manifestar o respeito profundo pelo trabalho de toda a maçonaria brasileira. Essa é a segunda, e permito a ousadia, mas eu vim, meu mestre, trazer um desafio. Eu não faltaria, apesar de todas as recomendações médicas, eu não faltaria, como não faltei estar aqui, eu acho que esse é o momento oportuno de fazer um desafio a pessoas como os senhores que aqui estão. Sabemos todos da história da maçonaria e da história do Brasil, o papel que os senhores tiveram na luta pela independência, na luta pela república, e muito especialmente na luta contra a escravidão no Brasil. Sabemos nós que ainda hoje resta um tipo de atividade que pode ser considerado um resquício de escravidão no Brasil. Trata-se do trabalho infantil que no final do século XX ainda existe no nosso país. Eu trago para os senhores um desafio, que é a maçonaria. E perdoe-me se quebro com isso o protocolo, que eu disse que era a razão fundamental dos governadores nesse ponto. Eu trago um desafio, quebrando o protocolo, e propor que a maçonaria, que pediu aquilo que fez há 100 anos atrás, quando a Clara lutou contra a escravidão, que é a maçonaria brasileira. E para que seja abolido no Brasil o trabalho infantil que ainda hoje envergonha o nosso país. Peço desculpas se quebro mais uma vez o protocolo, mas eu venho lhes fazendo convite. Que voltem a se reunir aqui. Que voltem a se reunir aqui, se não pode ser todos os anos, já que isso é a capital de todos os brasileiros, as outras cidades devem pretender também isso. E façam aqui o 180º aniversário da criação do Oriente do Brasil. E que neste 180º aniversário, nós juntos possamos dizer que a maçonaria, mais uma vez, cumpriu a sua obrigação. E que nós estaremos entrando no século XXI, no ano 2002, podemos dizer o mundo inteiro que aqui lugar de criança é na escola, que aqui criança não trabalha, que aqui a maçonaria ajudou o Brasil a eliminar esse último resquício de escravidão que é o trabalho infantil. É isso que eu tenho que dizer para o senhor. Muito obrigado. Vamos estar em Brasil. Autoridades ocuparão os seus lugares nas cadeiras de honra. Senhoras e senhores, como segunda parte de nossa programação, teremos o espetáculo. Das trevas da Idade Média, surge a luz da maçonaria para o alvorecer do terceiro milênio. Autoria cinematográfica e montagem artística do professor Joãozinho Trinta. Este primeiro ato temos a Idade Média, conhecida como período obscuro e ignominioso da nossa história.
Nessa idade de trevas, regida por ideais profanos, os maçons, nos canteiros de obras das igrejas medievais, surgem para iluminar este período de pesadelo para a humanidade. Este segundo ato, um dos eventos de nossa história, o processo de independência surgido através de D. Pedro I. Nota-se que, indiretamente, a maçonaria influía na formação da sociedade brasileira. Esta é a grande verdade a respeito da maçonaria e dos maçons no Brasil no século XVIII, quando, em função das perseguições, a maçonaria era exercida às ocultas e, por isto, não deixava registros históricos nem documentos oficiais. Este terceiro ato, na abolição da escravatura, com a presença marcante da princesa Isabel, grande foi a cooperação da maçonaria, em que mais fortemente se elaboraram os germes da grande decisão, visando libertar os povos, quer na ordem moral, quer na ordem material, o que se exprime pela destruição dos preconceitos que os dividiram escravos e senhores para o surgimento da lei do amor como alvo superior de todos os povos.
Este quarto ato, temos a libertação do Brasil para a mudança do regime monárquico para o republicano, que foram movimentos idealizados, preparados e executados por uma organização maçônica que defendia, como ainda defende, ideias e ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Eis que surgiu a implementação da República no Brasil. Neste quinto e último ato, temos a expressão maior de espírito maçônico que busca a verdade, a sabedoria, a justiça e o dever do bem, desde já estabelecendo caminhos e metas para o alvorecer do terceiro milênio, onde as ideias estejam renovadas e inseridas dentro de uma concepção moderna. De um lado, lutando contra os tiranos da liberdade, pela democracia e pelo livre exame de consciência, de outro, igualando os homens nos seus direitos, mercês e poderes, finalmente apregoando o ideal da confraternização humana, arregimentando os homens para que vivam em plena harmonia. Assim se estabelece o compasso para o futuro.
diretamente ao grande arquiteto do universo, fonte infinita de bondade, filósofo de sabedoria, pelo privilégio da vida, a todos quantos, senhoras e senhores, estenderam os braços e abriram os corações para somar conosco neste encontro de fraternidade em busca sempre do infinito superior. Rogamos ao grande arquiteto do universo que ilumine e guarde. Terão saída as autoridades deste recinto que já vai deixando saudade para todos nós. Assim, nós vivemos a partir dessa solenidade. Exclusiva e nascida nas pragas da experiência gaúcha. É o bugio gaiteiro para iniciar o fandango. Uma posição sobre a criação. Isso, tem um churrasco, nós estamos chamando aqui o representante venerável irmão Guilherme Luiz. A maçonaria está em festa e quer acabar com o estigma de ser uma sociedade fechada e restrita. Segundo os
reunidos aqui em Brasília, os maçons discutem o futuro. Dragões da Independência, uma orquestra com mais de 40 músicos, um palco gigantesco para mais uma super apresentação assinada por Joãozinho 30. Nas cadeiras cuidadosamente posicionadas, eles se sentam, devidamente trajados com ternos escuros, faixas e medalhas. Tudo isso faz parte do universo dos maçons, que até dão um significado transcendental para as roupas que vestem. Mas este evento comemorativo aberto ao público serviu para mostrar que eles não são tão fechados assim. Cada dia que passa, o mundo se torna uma aldeia global e a maçonaria também acompanha essa evolução. As mulheres desta vez tiveram um lugar garantido. Muita gente apareceu. A festa foi para comemorar os 175 anos do maior segmento da maçonaria no Brasil, o Grande Oriente. No palco, a história dos maçons, desde o surgimento da Idade Média até a entrada no Brasil, em 3 grandes momentos: na independência, na libertação dos escravos, na proclamação da República. Final apoteótico, bem ao estilo de Joãozinho 30. É a maçonaria no futuro, muitas cores e integração, sinal dos novos tempos. Bom, esse é o maior encontro de maçons feito aqui no Brasil, mas a grande novidade é mesmo a participação do público em geral. Famosa por seus grandes segredos, a maçonaria resolveu mudar as suas relações com a sociedade. O grão-mestre geral da maçonaria no Brasil, Francisco Murilo Pinto, está agora com a repórter Crisma Carreira. Ele vai falar sobre essas mudanças. Bom dia, Crisma. Bom dia, Monforte. Na verdade, a maçonaria não vai fazer nenhuma mudança radical a curto prazo. A principal novidade que já começou a ser implementada é que as ações políticas dela deixaram de ser secretas. São 175 anos de existência, porque só agora começaram essas mudanças. É hora. Está na hora realmente de se olhar para frente, se olhar para o futuro. A proposta de 175 anos e a proposta da aproximação da passagem do milênio, da passagem do século, os maçons pensaram exatamente em fazer isso. Não só no Brasil, no mundo inteiro está se fazendo. As mulheres vão poder participar também da reunião ou só estão aqui no Congresso? No Congresso. Há, evidentemente, reuniões a que o público tem acesso, outras só dos maçons. E se faz paulatinamente, faz vagarosamente, realmente, para não criar impactos muito grandes, para não deixar feridas. Que ações a sociedade pode sentir que são, né, que foi a própria maçonaria que começou a implementar alguma mudança que ela causou na sociedade? Recentemente, por exemplo, houve uma influência muito grande da maçonaria naquela lei que o Congresso aprovou e o presidente sancionou relativamente ao uso de armas. É claro que a maçonaria tem uma participação ali discreta, mas teve uma participação efetiva. Programa de alfabetização e outros grandes programas realmente têm sido. A maçonaria, na verdade, ela faz parte da história do Brasil. Influenciou vários acontecimentos, como a independência, por exemplo, que a gente aprende. Qual é a participação efetiva da maçonaria no caso da independência, especificamente? Foi, me parece, total. Maçonaria na independência, a independência foi feita naquela época, naquele ano, por influência direta da maçonaria, sem dúvida. Fundou-se, aliás, o Grande Oriente do Brasil, e são 175 anos, comemoramos este ano, e também 175 anos da independência do Brasil. Aí está a coincidência mostrando que foi fundado para isso o Grande Oriente do Brasil. Como que são as reuniões da maçonaria hoje? Como estão as reuniões? Estão muito bem frequentadas, são muito boas, realizam-se em nossas lojas, que são as nossas células, semanalmente em geral, muitas vezes quinzenalmente em alguns lugares, mas com muito boa frequência. E normalmente o maçom, ele entra para a maçonaria aos 21 anos, depois ele costuma abandonar, que é maçom para a vida inteira. Se ele se iniciou, como ele é uma entidade iniciática, ele é maçom para a vida inteira, sem dúvida. Nós achamos até que depois desta vida também continua maçom. Que consigamos extrair deste encontro uma energia que possa nos impulsionar nessa caminhada em direção ao infinito superior, sempre em busca da prática do bem. Nosso grão-mestre geral, soberano irmão Francisco Murilo Pinto, que está acompanhado nas representações estrangeiras de outros dignitários da nossa instituição. Convidamos para presidir a mesa o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, o soberano irmão Francisco Murilo Pinto.
irmão Regino Lopes Paula da Cruz. Convidamos o grão-mestre assistente e grande conselheiro da Grande Loja do Senegal, irmão Moussa Diouf. Convidamos o grande secretário-geral de Relações Maçônicas e Exteriores do Grande Oriente do Brasil, eminente irmão André Rosenthal. Convidamos o poderoso irmão que vai de França, e o sapientíssimo irmão Márcio Otávio Dias dos Santos. Composto da mesa, vamos, como de costume, receber a bandeira nacional. Nós vamos proceder à leitura do livro da lei, naturalmente, e sem aquelas formalidades que nos conhecemos. E nós convidamos para este ato o coordenador-geral do Encontro Compasso para o Futuro, eminente irmão Jafé Torres. Depois do agradecimento, com essa saudação, abertos os trabalhos programados na ONU é aberto com os seus leitos. Gostaria de pedir à coordenação que, nesse instante, antes de prosseguir o trabalho, uma reverência especial à nossa grande parceira, a área vereadora do Lembra, nós podemos ouvir a palavra também pelo tempo de sua excelência desejar o nosso nobre representante da grande loja de Inglaterra, Lord Cornwall. Respeitável grão-mestre e respeitáveis venerados, primeiro eu agradeço a todos por estar presente a este evento no Sul. Decidi vir em nome do grão-mestre do Reino Unido e da Inglaterra. Vim a Brasília e a outros países da América do Sul. Temos na maçonaria do Reino Unido irmãos que habitualmente viajam a diversos países do mundo. Antes de terminar minha fala, quero saber se alguém tem algum comentário ou pergunta a fazer sobre a maçonaria inglesa. Tenho comigo este cubo com a assinatura do nosso grão-mestre e agora apresentei-o ao Dr. Murilo e espero que ele faça conosco. Obrigado. Nós gostaríamos que desse presença do eminente Paulo Zé Castelão. Eu peço permissão para dirigir a todos um democrático meus irmãos. O Compasso para o Futuro se constitui dos resultados dos seguintes fóruns. Primeiro Encontro Nacional de Maçons Regulares dos Graus Simbólicos. Primeiro Simpósio de Mestres Instalados do Brasil. Primeira Convenção Nacional de Garantes de Amizades do Brasil. Realizou-se também o ciclo de palestras visando a reciclagem dos conhecimentos maçônicos para abrir o debate sobre algumas questões que inquietam a maçonaria e, em particular, e a sociedade brasileira. Nesta etapa, foram proferidas as seguintes palestras: 175 anos de história do Grande Oriente do Brasil, proferida pelo irmão Dr. José Castellani,
capacidade civil e a maioridade penal aos 16 anos, proferida pelo irmão desembargador Paulo Guilherme Vaz de Mello. Necessidade do pensamento estratégico para as instituições, proferida pelo coronel aviador Ivan Zanoni Hausen. Fundação Manuel dos Santos, um exemplo que deu certo, Uberlândia, Minas Gerais. Painel ministrado pela diretoria executiva da entidade. Origens do misticismo na maçonaria, proferida pelo maçonólogo irmão Dr. José Castellani. O calendário maia, vantagens de sua adoção, palestra ministrada pelo irmão Erasmo Lourenço Munhoz. Cabala, origens e princípios, palestra ministrada pelo irmão Antônio Carlos de Almeida. A descristianização da maçonaria, palestra proferida pelo irmão Francisco de Assis Carvalho, Chico Trolha. Ética e moral, uma visão maçônica, palestra ministrada pelo irmão professor Paulo Roberto de Souza. Importância dos graus filosóficos, palestra ministrada pelo irmão e acadêmico Inocêncio Viegas. As bases filosóficas da maçonaria, palestra proferida pelo irmão Clemilde Santana. No desenvolvimento dos 3 fóruns que constituíram o Congresso Compasso para o Futuro, foram apreciadas as seguintes teses: participação da maçonaria da vida comunitária, ação de presença, congresso e eventos. Apresentador irmão José de Araújo Ramos. Declaração Universal dos Direitos do Homem, cinquentenário. Apresentação, irmão Evaldo de Melo Medeiros. O aborto, uma questão de saúde pública. Apresentador, irmão Luiz Carlos Marano. Uniformização e padronização da ritualística, vantagens e desvantagens, pluralidade de ritos. Apresentador, irmão Fernando de Faria. Desníveis regionais e a manutenção da unidade nacional. BR-163, corredor de integração. Apresentador, irmão Ângelo Sela. Os maçons e o movimento republicano. Apresentador, irmão Frederico Guilherme Costa. Política de crescimento do Grande Oriente do Brasil. Apresentador, irmão Antônio de Pádua Moretti. Landemarques como fonte de direito maçônico interno. Apresentador, irmão Antônio Onias Neto. Implantação de currículo mínimo para instruções em loja. Apresentador, irmão Plácido Ferreira Gomes. Ação social da maçonaria, filantropia ou assistencialismo. Apresentador, irmão Rui Barbosa. Política de crescimento do Grande Oriente do Brasil. Apresentador, irmão José Araújo Ramos. Maçonaria como fonte formadora de opinião. Apresentador, irmão Nelson Rabelo Júnior. Reformas constitucionais, pontos que devem ser mudados. Sigilo da sindicância. Apresentador, irmão Manuel Monte de Carvalho Filho. Postura da maçonaria diante da problemática da educação. Apresentador, irmão André Luiz Barcelos. Você ainda, você é a mulher mais bonita. Queria subir a saia de colégio. Mas você também se transformou na executiva. Sai de casa correndo, esbaforitada. Anda, filha, você vê, é capaz de ter tantos sentimentos dentro e ainda viver. Esse é o órgão que faz você ser uma guerreira. Você tem uma agulha, faz um crochê, tem uma espada, faz uma guerra. O Grande Oriente do Brasil tem este orgulho de
de sempre ter sido considerada a potência regular, a potência que neste país representa efetivamente a maçonaria regular universal. Eu peço ao grande secretário-geral de Relações Exteriores, está aí, irmão Rosenthal, que faça a apresentação do nosso palestrante de hoje, que é o irmão Ivo Testonel. Pois então, o nosso grande secretário da GRNEC, eu estou dizendo nosso, porque eu pertenço ao mesmo tempo ao Brasil e também na França. Eu gostaria de dizer que ele é o homem que está maçom da quarta geração. Ou seja, o bisavô, o avô, o pai dele, todos eles foram maçons. Un respectable grand-maître, un respectable dignitaire. Respeitabilíssimo grão-mestre, respeitabilíssimos dignatários da maçonaria universal. Que felicidade, que honra, que alegria de ser vosso irmão, o vosso irmão francês na nossa fraternidade universal, assumindo a palavra perante esta Assembleia. Seria quase inacreditável o esforço de tentar ocultar a intensa emoção que tal acontecimento produz em minha alma. A emoção de ser aquele que teve a honra e a alegria de expressar a sua intuição sobre o futuro da maçonaria na aurora do terceiro milênio. De celui d'être votre frère, le frère en France. Obrigado, portanto, mestre maçom Ivo Testonel. Francisco Murilo Pinto, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas atribuições legais, concede a condecoração da Estrela da Distinção Maçônica ao irmão Moussa Diouf, grão-mestre assistente e grande chanceler da Grande Loja do Senegal, condecorado também com a Estrela da Distinção Maçônica o irmão Peter Brumlov, a quem a comissão procederá à respectiva entrega. O irmão Cedric Gunner, condecorado também com a Estrela da Distinção Maçônica, também agraciado com a Estrela da Distinção Maçônica o eminente irmão Regino Lopes da Cruz, de Portugal. Fica concedida a condecoração da Cruz da Perfeição Maçônica ao irmão Yves Testonel, grande secretário-geral da Grande Loja Nacional Francesa. Fica concedida a condecoração da Cruz da Perfeição Maçônica ao irmão Diego Bertolucci, grão-mestre da Grande Loja do Paraguai. A mesma condecoração concedida ao irmão Lorde Corvallis. Como maçom português, sinto-me honrado. E é com o coração que dou um grande agradecimento a todos vós, principalmente na pessoa única do vosso grão-mestre-geral, pela elevada condecoração que acabei de receber. Vos frères de la Grande Loge du Sénégal, qui ne se trouve pas seulement au Sénégal, mais qui Na se trouve verdade, vós me honrastes e esta honra eu a deposito no mais recôndito profundo do meu ser, partilhando-a com os meus irmãos, vossos irmãos da Grande Loja do Senegal, que não se encontra somente no Senegal, mas se encontra igualmente em uma dezena de países da África. les bienfaits de la maçonnerie universelle en Afrique. Mis queridos hermanos, muchas gracias por acogernos en vuestro seno, por permitirnos compartir con vosotros este compás para el futuro, esta esperanza para un mundo mejor, que es fundamentalmente el motor de la masonería. Muchas gracias para todos ustedes y muy especialmente para mi querido hermano Francisco Murillo Pinto.
ao soberano irmão, grão-mestre-geral Francisco Murilo Pinto. Homenagem do deputado federal José Garcia Fernandes da loja Caridade e Justiça de Belo Horizonte, Minas Gerais, com respeito e estima. 12 de junho de 1997. Firstly, Grandmaster, may I thank you for the great honor which you have done. Agradeço ao grão-mestre e a todos pela honra de me presentearem com esta medalha. Também agradeço em nome do grão-mestre de meu país por viajar à América do Sul e ao Brasil. Tenho a dizer que ouvi desde ontem muitas coisas que vocês disseram e algo achei especial, o fato de estarmos nos reconhecendo melhor. Obrigado. Northern District Grandmaster of IU, and this is an occasion which I'm sure we will all remember. Thank you very much. Muito obrigado a todos vós. Nesse instante, meus irmãos, eu declaro terminados os trabalhos do Congresso Brasileiro ao Passo para o Futuro. Está encerrada a presente sessão. Meus queridos irmãos, minhas queridas colegas, da minha nação aqui grande, estamos verificados, cumprimos as metas que foram propostas, a que nos propusemos ao lançarmos a ideia deste encontro. Tudo indica o entusiasmo dos irmãos, é a satisfação que vejo observante cada um. Essas metas foram alcançadas. Aproveito esse ensejo para nós lançarmos oficialmente a revista Liberta Maçônica, sob responsabilidade da grande Secretaria-Geral de Cultura do Grande Oriente Brasil. Mas necessita dessa pressão. Aqui não é Simbolicamente, vamos entregar 10 exemplares. Eu vou me permitir nesse instante fazer aleatoriamente essa distribuição do nosso grande secretário da nossa dos maçons brasileiros, grande colaborador da maçonaria, do Brasil. Mas ele tem o dever de destacar dois nomes que eu peço que sejam consagrados aqui, uma salva de palmas para os irmãos, após eu pronunciar os seus nomes. O primeiro é Jafé Torres. Essa ideia, ele trouxe corpo e alma para que esse evento fosse um sucesso realmente. Saúde, mas teve aí, dia e noite, montando junto com o Jafé, este irmão também, chama-se João Correia da Silva. Todo o reconhecimento do grão-mestre-geral do Grande Brasil. A eles dois, todo o apreço daqueles que dirigem a maçonaria brasileira. A eles dois, todo o carinho, toda a amizade, todo o amor fraterno dos maçons brasileiros. Obrigado, Jafé. Obrigado, João Correia. Venha assistir à grande festa que a maçonaria preparou para comemorar os 175 anos do Grande Oriente do Brasil. Um passo para o futuro. Participação das orquestras sinfônicas do Grande Oriente e da Escola de Música, bandas militares, coral de 700 vozes, fogos de artifício, raio laser e tiros de canhão. Neste sábado às 19 horas na Praça dos Três Poderes. Não perca esta grande festa do Grande Oriente do Brasil. O
Congresso encerra hoje à tarde com uma grande festa de confraternização. Este primeiro encontro teve como objetivo reunir os maçons de todo o país e também definir a estratégia de ação para o próximo milênio. O grupo preparou uma convocação para a nação. Nós vamos conversar com o Jafé Torres, coordenador do evento. E Jafé, quais foram os pontos que vocês colocaram nessa convocação? Vários, e dentre eles saúde e educação, força básica para o desenvolvimento da nação. A saúde, principalmente, que nós da maçonaria nos preocupamos em dar uma assistência social condigna aos menos favorecidos. Isso é um princípio fundamental da ordem do Grande Oriente do Brasil, dos maçons do Grande Oriente do Brasil. E como vai ser hoje a festa de encerramento? Vai ser linda. Nós temos e convocamos toda Brasília para participar do evento, um mega evento, 120 músicos da Orquestra Musical Sinfônica, um coral de 1000 vozes, 10 bandas marciais e 250 músicos mais. E mais um coral de crianças de 8 a 12 anos de 400 vozes. A festa é linda, Brasília está convocada, é a união do Grande Oriente do Brasil, com o povo, principalmente da capital do Distrito Federal. Nacional Brasileiro. Como as bandas do Batalhão da Guarda Presidencial, da Polícia do Exército de Brasília e do Regimento de Cavalaria de Guardas, junto à Orquestra Sinfônica do Grande Oriente do Brasil, como os coros do Senado Federal, da Empresa de Correios e Telégrafos do Madrigal de Brasília, do Coral Ars Fêmina e dos coros infantis e juvenis e adultos da Escola de Música de Brasília, iniciando a primeira parte do concerto de hoje, dedicada à exaltação à pátria, ouviremos sob a regência e direção do nosso irmão maestro Marden Maluf, o hino nacional brasileiro. Do Guarani. A grandiosa abertura que retrata a pujança desse imenso Brasil, a distância de seus horizontes, a beleza de seus rios e florestas, o encanto e o deslumbre de seus mistérios, a poesia de seu povo, a nostalgia e o heroísmo dos primeiros desbravadores, música que condensa de forma admirável toda a amplidão dos sentimentos dos povos que constitui a grande nação brasileira. A regência do maestro Marden Maluf, ouviremos a abertura da ópera O Guarani, de nosso irmão, o maçom Antônio Carlos Gomes. Hino maçônico. Dom Pedro I, imperador do Brasil e grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, é o autor da melodia do hino oficial da maçonaria brasileira, que
que ouviremos com o arranjo para a grande orquestra e regência do nosso irmão, maestro Sérgio Kuhlmann. Suíte Brasil. Ouviremos agora Suíte Brasil, criada pelo maestro Sérgio Kuhlmann, especialmente para o evento Compasso para o Futuro. Descreve o nosso país, homenageando cada região com sua música, que unido por sua música, traduz o espírito de congraçamento único que significa o compasso para o futuro. Com a presença do coral do Madrigal de Brasília e do coro infantil da Escola de Música de Brasília, a participação especial da cantora Amélia Niemeyer, sob a regência do maestro Sérgio Kuhlmann, ouviremos Suíte Brasil. Sob a direção inteligente e fraternal do nosso hidrométrico geral, soberano irmão Francisco Bonino Pinto, promove este encontro de maçons brasileiros. Magnífica Aleluia. Heitor Villa-Lobos, o maior compositor brasileiro de todos os tempos, abre a segunda parte do nosso concerto, dedicada à elevação do espírito. A música chama-se Magnífica Aleluia, cujo texto descreve a fala de Isabel quando recebe a visita de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. De Heitor Villa-Lobos, Magnífica Aleluia, sob a regência do maestro Emílio de César. Jesus, alegria dos homens. O compositor Johann Sebastian Bach, músico que passou toda a sua existência escrevendo para a glória de Deus, é o autor da obra. Com a participação do coro da Empresa de Correios e Telégrafos, do coro do Senado Federal e dos coros da Escola de Música de Brasília, sob a regência do maestro Marden Maluf, Jesus, alegria dos homens. Paz, paz, paz. A terceira e última parte de nosso concerto trata da questão da guerra e da paz. Inicia-se com uma bela e delicada obra coral sinfônica, simbolizando a tranquila paz familiar e a singela e pura existência das crianças que clamam
e oram pela volta da paz. Uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Com a participação do coro infantil da Escola de Música de Brasília, ouviremos a música Paz, 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 com orquestração e regência da maestrina Clicínia Mendes. Abertura 1812. Aleluia de Handel. A retidão de caráter, o intrépido heroísmo, o cumprimento inflexível do dever, a coragem que não vacila perante o troar dos canhões, a preferência pela morte honrosa a viver em desonra, sempre foram características dos maçons de todos os tempos. A grande obra que ouviremos é símbolo dessa luta heróica que constitui-se na pedra angular da grandiosa ordem maçônica. A abertura 1812 de Tchaikovsky descreve a situação da pátria invadida, das mães que numa oração de extrema beleza e dor pungente vacilam ante permitirem que os filhos queridos caminhem rumo aos horrores da guerra, ao mesmo tempo em que os animam para saberem se será pela coragem dos guerreiros que os que ficarem terão a paz. Com os canhões do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, as bandas do Batalhão da Guarda Presidencial, do Batalhão de Polícia do Exército, do Regimento de Cavalaria de Guarda, a participação dos corais Madrigal de Brasília e Coro Lírico da Escola de Música de Brasília, encerrando o evento com Passo para o Futuro, a abertura 1812 de Tchaikovsky, sob a regência do maestro Marden Maluf. Um passo para o futuro. Grande Oriente do Brasil. Convocação à nação. O Grande Oriente do Brasil, em reunião do povo maçônico em Brasília, Distrito Federal, nos dias 12 a 15 de junho, preocupado com os temas que angustiam a sociedade brasileira, oferece à nação a sua postura ante inquietantes questões nacionais. Recomenda-se à nação, em especial aos maçons, primeiro, no que diz respeito à questão social, a maçonaria considera indispensável a alocação de maiores recursos por parte do governo, principalmente no que se refere ao ensino de primeiro grau, levando-se em conta que a educação é um objetivo nacional permanente. Não suportamos mais o descaso com que a educação vem sendo tratada. É preciso restabelecer nosso projeto de país, nosso ideal de formação integral dos jovens nas escolas. A saúde é um direito inalienável da cidadania. Neste sentido, os maçons propõem uma ampla reformulação institucional da estrutura colocada à disposição da sociedade pelo Estado. Temos a certeza que é possível administrar a saúde com eficiência e uso racional dos recursos, como as lojas maçônicas de Uberlândia estão fazendo através da Fundação Manuel dos Santos e também a Fundação Baldino do Amaral em Sorocaba e tantas outras. O trabalho infantil e a prostituição do menor envergonham esta nação
exigindo o permanente debate e a busca de soluções para a superação dessas distorções. Número 2. Quanto à questão econômica, somos favoráveis em tese à privatização, porém com a preservação das empresas estatais rentáveis e estratégicas. A pretexto da modernidade e da globalização, não se pode realizar ações contrárias àquelas ensinadas pela própria história dos países mais desenvolvidos. Os maçons entendem que o processo de globalização internacional é um fenômeno irreversível que se impõe à nova ordem econômica e política mundial. Neste sentido, o Mercosul se apresenta como uma resposta regional à internacionalização dos meios de produção e uma alternativa positiva de desenvolvimento econômico e social. Quanto aos desníveis regionais e à manutenção da unidade nacional, sob nenhum pretexto nós podemos aceitar a atual situação de desníveis regionais acentuados no Brasil. A Amazônia, por se constituir em permanente atrativo à cobiça internacional, por suas incomensuráveis riquezas, como seu patrimônio genético e sua importância para a preservação da vida no planeta, deverá ser objeto de uma política de ocupação racional através do desenvolvimento autossustentado sem prejudicar o seu ecossistema, com a imediata reimplantação do projeto Calha Norte. Para tanto, a maçonaria brasileira apresenta o presente documento como vocação à nação e sintetiza as reflexões exercidas por ocasião do Compasso para o Futuro, reafirmando seus compromissos com os temas de interesse da nação, à luz da doutrina maçônica humanista, universal, progressista, eclética e ecumênica, comprometida com a defesa intransigente dos valores supremos do povo brasileiro. Para nós, maçons do Grande Oriente do Brasil, o futuro começa agora.